Irmãos, na santa e bendita paz do Senhor Jesus, nesse dia de sexta-feira, quero trazer uma palavra para os irmãos de poucos segundos. Capítulo 24 de Lucas, o texto é a ressurreição de Jesus. Mas o primeiro dia da semana, alta madrugada, fora elas ao túmulo, levando os aromas que havia preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo de Jesus. Aqui diz a Bíblia que elas ficaram perplexas a respeito. Apareceram-lhe dois varões com veste resplandecente. O que é a veste resplandecente? Ali eu creio que é veste que brilhavam, era veste não normais, uma veste maravilhosa da parte de Deus. E aqui, se nós olharmos até no versículo 10, só fala elas. No versículo 10 fala: era Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Nós vemos que o único que não está na sepultura, não está no túmulo, não está no cemitério, é Jesus. Ele ao terceiro dia ressuscitou. Nós vemos no Velho Testamento ali, Enoque, ele foi trasladado ele andava com Deus para não ver a morte. Se não fosse segundo a Reis também, Elias também foi levado ao redemoinho, também ele não viu a morte. Mas aqui estou falando de Jesus, passou pela morte de carne, e estou falando de vida de Jesus após a morte. Quando nós falamos de vida, aqueles que não têm vida, aqueles que já estão mortos espiritualmente e não conseguem, com uma depressão, com uma angústia, um coronavírus, um câncer, ele está morto espiritualmente. Mas Jesus está dizendo: eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Jesus, ele é tudo em todos. Então nós olhamos por esse texto aqui. Jesus, ele ficou 40 dias após a morte, orientando os discípulos. E quando Maria Madalena e as demais irmãs que estavam com ela apareceram também aos dois ao caminho de Emaús. Ali os dois discípulos, eles iam caminhando, comentando, falando sobre que Jesus tinha aparecido a Maria Madalena, mas eles não estavam acreditando. De repente aparece Jesus e começam a caminhar lado a lado com os dois discípulos. Um chamava Cleopas. E ali, irmãos, ele estava com as mentes fechadas. Eles comiam com Jesus, dormiam com Jesus, andavam com Jesus, e estava com a mente fechada e não entendia que era Jesus. Ali Jesus caminhando no pôr do sol, ao chegar na aldeia chamada Emaús, ali chamaram a Jesus para entrar com eles, mas não sabia que era Jesus. Ali no partir do pão, que Jesus abriu a mente dos discípulos. Eles diziam a si mesmos: nosso coração ardia, mas não entendia que é Jesus. Então nós possamos procurá-lo, a entender quem é Jesus. Procuramos ver quem é Jesus, porque hoje ele está destre de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de julgar os vivos e os mortos. Aquele dia, irmãos. Por isso as palavras são palavras de bênção, de poder sobre a minha vida, que Jesus hoje ele está na minha vida. Se nós clamar por Jesus hoje, ele nos atende em oração, em clamor. Estou falando de fé, humilde fé, porque nós possamos buscar Jesus em todos os momentos. Aqui, se nós olharmos, Jesus aparece nesse capítulo 24, quando ele aparece nos caminhos do Emaús para os dois discípulos. Ele continua aparecendo aos discípulos. Fala aqui no versículo 36 do mesmo capítulo 24, ele falava ainda essas coisas. Quando Jesus apareceu no meio deles, ele disse: a paz seja convosco. Olha que coisa linda, os próprios discípulos estavam reunidos, Jesus chegou no meio, diz: a paz seja convosco. Eu imagino o dia de hoje que nós estamos vendo na terra, a paz
a paz que o mundo não tem paz, quando Jesus diz a paz seja convosco, ou seja entre nós que estamos na terra. Onde tem a paz do Senhor Jesus, há esperança. Onde tem paz não tem morte no meio da família, não tem destruição. E eles, porém, surpresos, atemorizados, acreditavam estar vendo um Espírito. Não estava acreditando quando Isaías pregou há 2000 anos e tantos atrás da ressurreição de Jesus, ou da vida de Jesus. Ele não conhecia aqueles tempos, não sabia quem era Jesus, mas pelo poder de Deus, Isaías profetizava dessas palavras que eu estou falando hoje, da vida de Jesus. E hoje nós continuamos falando de Jesus Cristo, nós continuamos a meditarmos no Evangelho do Senhor. Mas ele disse: porque estáis perturbado e porque sobem dúvida em vosso coração. Jesus, o próprio Jesus disse, mas ele lhe disse: porque estáis perturbado e porque sobe dúvida em vossos corações. A dúvida das vezes, irmão, deixa de nós perder nossas bênçãos. A dúvida das vezes de não acreditar. Nós ainda não possamos ser Tomé, nós temos que acreditar nessas palavras, acreditar que Jesus ainda, ele cura, ele liberta, ele transforma água em vinho, ele ressuscita Lázaro há 4 dias na sepultura, ele ressuscita, é o mesmo de ontem, de hoje eternamente. Das vezes vem a dúvida no coração do homem, da mulher, e a dúvida das vezes, irmão, é muito grave, a dúvida em nossos corações. Vedes, como o próprio Jesus disse: vedes as minhas mãos e meus pés, que sou eu mesmo, apalpai e me verificai, porque o Espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés, irmãos. Aleluias, glória a Deus, aleluias. E por não acreditarem, eles ainda, por causa da alegria, estando admirados, Jesus lhe disse: tendes aqui alguma coisa a comer? Aqui nós olhamos, os discípulos não estavam acreditando, os discípulos não estavam ali, ele estava alucinado, irmãos, porque, irmãos, nós também nós ver o Jesus Cristo hoje em espírito, aqui onde nós estamos, onde você está, nós sentimos a presença do Deus, que Ele é Espírito. Nós também sentimos uma alegria no nosso coração. Onde está Jesus não tem tristeza. O coração que tem Jesus, ele é alegre, mesmo até a tristeza salta de alegria. Como está teu coração? Como está a tua vida no dia de hoje? Como está os teus caminhos? Como está teu casamento? Como está teu esposo, a tua esposa, teu filho? Como estás? Eu lhe digo nesta manhã, acredite que Jesus é o mesmo de ontem eternamente. E então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado em um favo de mel, e ele comeu na presença deles. 40 dias instruindo o discípulo. Jesus ainda instrui nós na terra. Jesus ainda instrui teu discípulo. Jesus ainda instrui teu filho o caminho que deve andar. Tem caminhos que é para o mal, tem caminhos que é tortuoso, mas o caminho de Jesus, ele é reto. O caminho do Senhor não tem atalho. Nesta manhã, entre nos caminhos do Senhor. Não vou mais longe, irmão, vou encerrar com 8 segundos. Em nome de Jesus, lhe agradeço essa rica oportunidade. Amém. Em nome do Senhor, amado Jesus. Amém.